Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre divisibilidade. Nós começamos a falar sobre divisibilidade lá nas nossas últimas aulas, né? Onde nós estudamos aí os múltiplos e em seguida os divisores, certo? Então nós vamos ver aí que existem algumas regrinhas que facilitam demais da conta a nossa vida na hora de descobrir se um número dá ou não dá para dividir por outro. Então vamos conhecer essas regrinhas hoje, certo? Essas regrinhas são conhecidas aí como critérios de divisibilidade. Bem, eu sempre escuto falar, no livro está escrito, a tia Dani fala muito para você, né? Divisível por. Então o que significa esse divisível por? Nós vamos começar entendendo o que significa esse divisível por, tá? Então, o divisível por significa aí que ele está te perguntando se um número dá para dividir pelo outro. Então, quando ele te pergunta 15, dá para dividir por 3? Né? 15 é divisível por 3? É isso que ele quer saber, se dá para dividir o 15 por 3. E aí você vai lá, arma a continha e descobre que 15 dividido por 3 é 5 e sobra 0, né? Então, não tem resto, o resto é igual a 0. Já o 15 é divisível por 2? Então, eu quero saber, o 15 dá para dividir por 2? Eu vou lá, armo a continha, descubro que 15 dividido por 2 é 7 e que sobra 1. Então, se sobrou 1, tem resto, na verdade, e se tem resto, não é divisível, tá bom? Então, não dá para dividir. Essa expressão divisível por significa justamente isso, né? Que se a gente dividir um número por outro número, eu vou ter um resultado que é um número inteiro, né? E o meu resto é 0. Se o resto for diferente de 0, então ele, não é divisível, certo? Coloquei para vocês alguns exemplos, vejam só. 12 dividido por 6 é igual a 2 e o resto é 0. 15 dividido por 5 é igual a 3 e o resto é 0. Se você armar essas duas continhas, você vai ver que é justamente isso que eu escrevi aqui para você, tá bom? Então, são continhas bem tranquilinhas. E quando nós vamos fazer, descobrir aí os divisores, eu posso usar aquele método infalível de armar a continha e resolver, tá bom? Então, se eu quero saber, por exemplo, se o 824 é divisível por 3, eu vou lá, armo a continha, 824 dividido por 3, coloco o 3 lá na casinha, ele vira o dono da loja, né? Então, e aí eu vou fazer a continha. Se o resto for 0, então sim, 824 é divisível por 3. Mas se o resto for diferente de 0, então não, o 824 não é divisível por 3. Mas agora sabia que tem um jeito de eu descobrir isso sem precisar fazer a continha? Então, nós vamos aprender hoje isso, tá bom? Então, nós vamos começar falando do 1. Nós vamos falar do 1 até o 10, ok? Todos esses aí tem uma regrinha para eles. Nós vamos estudá-la aqui hoje. E vamos começar falando do 1. 1 eu não coloquei no slide, porque ele é muito simples, ok? Todo número dá para dividir por 1. Então, isso é regrinha. Não é à toa que o 1 é o elemento neutro da divisão, tá bom? Então, qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, se eu tenho 30 balinhas, divido essas 30 balinhas só comigo, né? Então, eu dividi com uma pessoa, não é verdade? Então, eu fico com 30 balinhas, entendeu? Então, toda vez dá para dividir o número por 1. Lembra que nas nossas atividades nós corrigimos aí, né? Sempre o 1 começava. Beleza, então. Então, gente, o que acontece? Nós vamos ver agora a partir do 2. Então, vamos conhecer o critério de divisibilidade do 2. O 2, gente, ele é um número par, certo? E todos os números divisíveis pelo 2, ou seja, todos os números que dá para dividir pelo 2, também são pares. Então, toda vez que um número for par, ele é divisível por 2, ou seja, ele dá para dividir por 2. Viu como é simples? Bem tranquilo? Então, tia Dani, o que é um número par? Eu esqueci o que é um número par. Então, vamos lembrar? Número par é aquele que vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8.
tá bom? Então, qualquer número que termine aí com um desses algarismos é considerado um número par, certinho? Eu coloquei para vocês dois exemplos, né? O 78, olha aí, 78 termina com 8, então ele é par. Então, dá para dividir por 2. E o 3.470, que termina com 0. Então, ele também é par e também dá para dividir por 2. Vamos falar agora do 5, critério de divisibilidade do 5. O 5, gente, se você lembrar lá da tabuada, você vai ver o seguinte, ó. 5 vezes 1, 5. Só tem 5 nele, né? 5 vezes 2, 10. 10 termina com 0. 5 vezes 3, 15. 15 termina com 5. 5 vezes 4, 20. Termina com 0. 5 vezes 5, 25. Termina com 5. Certo? Então, se você lembrar da tabuada do 5, todos os resultados do 5 terminam ou com o próprio 5 ou com 0. Então, todos os resultados da tabuada do 5 terminam com 0 ou com 5. Então, um número vai dar para dividir por 5 toda vez que ele terminar com 0 ou terminar com 5. Se ele terminar com qualquer outro número, então não dá para dividir por 5. Ok? Então, veja aí os exemplos. 615 termina com 5. Então, dá para dividir pelo 5. 1480 termina com 0. Então, também dá para dividir pelo 5. Vamos falar agora dos critérios de divisibilidade do 10. O 10, se você também lembrar lá da tabuadinha dele, né? Você vai ver o seguinte. 10 vezes 1, 10, que termina com 0. 10 vezes 2, 20, que termina com 0. 10 vezes 3, 30, que termina com 0. 10 vezes 4, 40, que termina com 0. E assim, qualquer número lá da tabuada do 10 vai terminar com 0. Então, para dividir pelo 10, para um número ser divisível pelo 10, ele tem que terminar com 0, tá bom? Então, ele tem que ter aí pelo menos seu último número sendo o algarismo 0. Então, veja aí os exemplos. 7.630, olha aí, terminou com 0. Então, dá para dividir pelo 10. 410 terminou aí com 0. Então, também dá para dividir pelo 10. Ele também é divisível pelo 10. Viu só que tranquilo? O 100. O 100 é a mesma coisa, só que agora tem que terminar com 2 zeros, porque o 100 tem 2 zeros, né? Nós já vimos também essa divisão, lembra? Nós vimos a divisão por 10, 100, 1000, né? Então, para dividir por 100, tem que terminar com 2 zeros. Coloquei para vocês os exemplos. 8.600 termina com 2 zeros, então dá para dividir pelo 100. 12.500 termina com 2 zeros, então também dá para dividir pelo 100. Seguindo aí, vamos fazer um resuminho do que a gente falou até agora, tá bom? Então, quais são os números que são divisíveis por 2? Aqueles que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8. Quais são os números que são divisíveis por 5? Aqueles que terminam em 0 ou 5. E quais são os números divisíveis por 10? Aqueles que terminam com 0, certo? Agora, gente, eu vou falar para vocês os critérios dos demais, tá? Eu falei aí do 2, do 5 e do 10 primeiro, porque eles são os mais simples da gente entender, tá bom? A partir aqui do critério do 3, nós vamos ver aí que vai ser um pouquinho mais elaborado, mas ainda assim é fácil, tá bom? Então não precisa ficar preocupado, não, é tranquilo. Então veja só. Primeiro, eu coloquei para vocês os múltiplos do 3. Então veja aí, ó, resultado da tabuada. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e assim por diante, né? Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o 3 ele não tem um número que termina com ele, né? Igual o 2 tem lá o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, né? Tem 5 possibilidades de terminar. O 5 ou termina com 0 ou com 5, o 10 termina sempre com 0, né? O 3 não tem, porque observa aí que tem tudo quanto é tipo de algarismo na casinha da unidade. Então, a gente tem 0, a gente tem 1, a gente tem 2, a gente tem 3, a gente tem 4, né? A gente tem 5, a gente tem 6, a gente tem 7, tem 8, tem 9. Então, assim, não tem um número
fixo, né? Então, justamente por isso, não tem como só eu olhar no final, igual foi com o 2, o 5 e o 10, né? O 2, o 5 e o 10 eu só olho no final, né? Olho lá no último número e eu sei. Agora que com o 3, eu vou fazer uma sominha. Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu pego o 9, certo? Lembrando aí, gente, só fazendo uma lembrancinha aqui rapidinho, que o número que é divisível pelo outro, ele tá na tabuada, tá? Lembra que eu dei lá o exemplo para vocês do 15 dividido por 3, que é divisível? Por que é divisível? Porque o 15 tá na tabuada do 3. Se eu fizer 3 vezes 5 é 15, tá bom? Então, é por isso que aqui, para falar do 3, eu trouxe para vocês os múltiplos, ok? Então, vamos ver essa tabelinha aí. Segue a tabelinha que eu te dei, ok? Então, imaginem, vamos ver o que acontece quando a gente soma os números, os algarismos de um múltiplo do 3, né? Então, veja aí, o 9 só tem um algarismo, então não tem como somar, é o próprio 9. O 12 tem dois algarismos, o 1 e o 2, não é? Então, eu somo aí 1 mais 2, o resultado é 3. Veja aí o 33, 3 mais 3, o resultado é 6. 69, 6 mais 9, o resultado é 15. 426, 4 mais 2 mais 6 é igual a 12. O 8.703, 8 mais 7 mais 0 mais 3 é igual a 18. Né? Então, repare que quando um número aí é múltiplo do 3, né? Toda vez que você somar os algarismos que formam esse número, o resultado vai ser um múltiplo de 3. Tá bom? Então, vai ser aí o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, tá bom? E se você continuasse somando aí, veja aí esse 15 que deu na resposta lá do 69, 6 mais 9 igual a 15. Se você somasse mais uma vez o 1 mais o 5, você ia chegar no 6. Então, ia ficar bem mais fácil, tá bom? Então, eu aconselho você que some até o final. Se você somar até ficar um único algarismo, esse único algarismo sempre será ou 3, ou 6, ou 9, quando for divisível, tá bom? Se der qualquer outro algarismo diferente desses, então não é divisível por 3. Bem, então, deu pra gente entender aí, né, que o número ele vai ser divisível por 3, ou seja, vai dar para dividir por 3, toda vez que eu pegar todos os algarismos desse número e somar. E o resultado dessa soma for um número múltiplo de 3, tá bom? Então, veja aí o exemplo, 75. 7 mais 5, 12. Aí eu pego lá o 12 e divido por 3, para eu ter certeza se ele tá na tabuada do 3, né? Então, eu faço 12 dividido por 3, dá igual a 4 e o resto é 0. Então, sim, o 75 é divisível pelo 3. O 369, somo lá o 3 mais o 6 mais o 9, né? Que dá aí 18. 18 dividido por 3, 6. E o resto 0. Então, o 369 é divisível pelo 3, ou seja, dá para dividir pelo 3. Vamos falar agora do 9. O 9, gente, a regrinha do 9, ela é a mesma regrinha do 3, tá bom? Então, um número ele vai ser divisível por 9 toda vez que você somar aí os algarismos dele e o resultado final for 9 ou um múltiplo de 9. Tá bom? Então, veja aí os exemplos. 72. 7 mais 2, 9. 9 dividido por 9, 1. E o resto, 0. 369. 3 mais 6 mais 9, 18. 18 dividido por 9, 2. E resto, 0. Ou seja, deu uma continha exata. Tá bom? Então, eu até aconselho vocês também, viu aí nesse 18, se você tivesse somado esse 1 mais 8, ia dar 9. Então, quando você quiser saber se um número é divisível por 9 ou não, soma todos os algarismos até sobrar um só, tá? Quando sobrar esse único e ele for 9, então sim, esse número é divisível por 9. Se der outro número que não um 9, então não é, tá bom? Vou falar agora aqui para vocês da divisibilidade do 4, tá bom? Um número, ele é divisível por 4 em duas situações. Primeira situação, se ele terminar em 0, 0. Então, qualquer número que termine em 0, 0 é divisível por 4, ou seja, dá para dividir pelo 4, ok? E outra forma de saber se um número é divisível por 4 é só eu olhar os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos desse número
né, forem múltiplos de 4, então dá para dividir. Veja aí, eu coloquei um exemplo para vocês de um número bem grandão, tá bom? Coloquei aí para vocês os 7.896.416. E aí eu destaquei o 16, que são os dois últimos números, né? 16 tá lá na tabuada do 4, não tá? 4 vezes 4, 16. Então, esse número grandão, né? 7.896.416, ele é divisível por 4. Porque esse 16, que são os dois últimos algarismos dele, né? É um número que é divisível por 4. Certinho? E o 6? O 6, gente, eu chamo ele de Maria vai com as outras. Sabe por que eu chamo ele de Maria vai com as outras? Porque ele não tem uma regra dele. Ele pega a regra dos outros. Então, ele pega o seguinte: se um número der para dividir pelo 2 e esse mesmo número der para dividir pelo 3, então esse número também vai dar para dividir por 6, tá? Então, eu chamo de Maria vai com as outras, certo? Ele só vai ser divisível por ele se esse número, que eu estou tentando dividir por 6, for ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. O 7, gente. O 7, nós temos aí uma regrinha bem interessante para a gente definir se o número é ou não divisível por 7. Então, primeiramente, né, para eu saber se o número é divisível por 7, eu vou pegar o último algarismo dele e vou multiplicar por 2. Né? E aí, vou pegar o resultado que deu e vou subtrair do número que eu tinha no início. Se o resultado for um número da tabuada do 7, então sim. Aí veja aí o exemplo, tá? O 553, o último algarismo é o 3, né? Então eu pego o 3 aí e faço ele 3 vezes 2, que dá 6. Eu coloquei para vocês um asterisco, que é um dos símbolos que a gente usa para multiplicação, tá bom? Então deu 6. Aí eu pego o que sobrou, foi o 55, né, que eu não usei ainda, e faço 55 menos 6. O resultado aí vai ser 49. 49 está na tabuada do 7, tá? Então, é uma forma de fazer também, ok? O 8, gente. O 8, o número vai ser divisível por 8 toda vez que ele terminar com 3 zeros, certo? Então, terminou com 3 zeros, ele é divisível por 8, ou seja, dá para dividir por 8. E quando ele não termina com 3 zeros, tem uma outra forma também de olhar isso daí, tá bom? De verificar. Eu percebo aí os 3 últimos números. Se os 3 últimos números puderem aí ser divididos por 8, então esse número total é divisível por 8. Então, veja aí o exemplo. 312.776 é divisível por 8. Por quê? Porque se eu pegar os 776, que são os 3 últimos números, viu aí que eu até deixei destacado para você? Então, se você pegar aí esses 3 últimos números, eles dão aí, eles irão dividir por 8 normalmente, tá bom? E o resto vai ser 0. Certo? Então, você arma ali sua continha, né? Você vai ter aí 97 de resultado, tá bom? E o resto 0. Então, meus queridos, é isso, tá bom? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca pra tia lá na plataforma, tá bom? Lá na plataforma eu vou deixar para você qual é a página da atividade do livro que você vai fazer a atividade dessa matéria que eu coloquei aqui hoje para vocês, tá bom? Então, meus amores, um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!